Olá a todos, vejamos agora este exercício sobre geradores. Um gerador portátil está liberando 80 amperes para um conjunto de lâmpadas de um salão de carnaval. A tensão entre os terminais do gerador é de 100 volts e sua resistência interna é de R igual a 0,05 ohms. Item A. Qual a FEM do gerador? Item B. Quantas lâmpadas estão sendo usadas se cada uma tem potência de 50 watts? Item C. Qual a resistência equivalente do conjunto de lâmpadas? Bem, então inicialmente vamos observar a figura e nós vemos aqui nesse ponto a princípio a codificação de um gerador, onde neste símbolo estão presentes a FEM e uma resistência interna. Ok? Outro aspecto é que esses símbolos representam as resistências que estão presentes nessas lâmpadas incandescentes. Então elas são um número N de lâmpadas em paralelo e idênticas, tá certo? Então essa é uma outra observação importante. Vejamos inicialmente o item A. No item A, nos pede qual a FEM do gerador. Bem, nós sabemos que a equação para a tensão gerada por um gerador ela é dada pela FEM menos a resistência interna vezes a corrente. Ok? Bem, nós sabemos que os dados do problema envolvem dizer que a tensão gerada pelo gerador é 100 volts, a corrente que esse gerador está produzindo é de 80 amperes e a resistência é de 0,05 ohms. Ok? Então, dessa forma, nós podemos escrever que E é igual a U mais R vezes I, o que implica que é igual a 100 mais 0,05 vezes a corrente, que vale 80. Essa expressão resulta em 104 volts. Okay? Então, com isso, nós temos a resposta do item A. 104 volts é a tensão, é a força eletromotriz desse gerador. Ok? Na sequência, vamos olhar agora o item B. Nesse item B, nós estamos sendo perguntados quantas lâmpadas estão sendo usadas se cada uma tem potência de 50 watts. Ok? Então, a primeira observação que a gente pode fazer é que, em se tratando de uma composição em paralelo de N lâmpadas, a corrente de 80 amperes vai se dividir igualmente nessas N lâmpadas. Então nós podemos escrever que a corrente em cada lâmpada vai ser igual a 80, que é a corrente do ramo principal, dividido pelo número de lâmpadas. Ok? Adicionalmente, nós podemos dizer que a potência irradiada por essa lâmpada, que a gente sabe que é 50 watts, ela pode ser escrita como a tensão na qual essa lâmpada opera, vezes a corrente que está passando por essa lâmpada. Ou seja, isso aqui implica que 50 é a potência conhecida, é igual a tensão, que é 100, vezes 80 dividido por N, que é a corrente em cada lâmpada. Dessa maneira, nós podemos afirmar então que N será igual a 8.000 dividido por 50, que
nos fornecerá então 160 como resultado. Então representa que temos 160 lâmpadas nessa associação. Ok? Então o item B também nós já resolvemos. Passemos então para o item C. O item C nos pede qual a resistência equivalente do conjunto de lâmpadas. Então nós sabemos que nessa parte aqui nós temos uma FEM de 104, uma resistência interna de 0,05 e também sabemos que existe uma corrente elétrica de 80 A no sistema. Todo esse conjunto será substituível por uma resistência equivalente, cujo valor nos é pedido. Ok? Então, vejamos como a gente pode articular isso. A gente sabe que a FEM, como uma DDP, é de 104, e ela equivaleria a uma resistência total equivalente, que é a resistência equivalente das lâmpadas em série com a resistência interna do gerador, vezes a corrente de 80 A. Ora, dessa equação, nós tiramos que a resistência equivalente do conjunto de lâmpadas é igual a 104 dividido por 80 menos 0,05. Ok? E o resultado, então, dessa expressão é 1,25 ohms. Okay? Então, com isso, nós obtemos também a resistência equivalente do conjunto de lâmpadas. A resistência equivalente, portanto, desse conjunto de 160 lâmpadas. Ok? Com isso, a gente termina o problema. Um abraço a todos.